Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor, fala no nosso coração nessa noite. Senhor, prepara todo o nosso ser. Leva estar atento ao teu falar. Abre os olhos do nosso coração. Abre o Senhor nosso entendimento. Não queremos ficar em dúvidas. Nós queremos encher o teu Espírito, encher da luz do Senhor, para podermos entender a tua palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Os irmãos podem até estar estranhando minha voz, eu estou um pouco meio gripado, já tem umas 2 semanas, a gripe vai, a pouco volta de novo, a garganta meio ruim aqui, mas o Senhor vai dar graça, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu vou estar aqui compartilhando com os irmãos a mensagem do alimento diário, né? A semana 4, onde o tema é a queda do homem. Né? A gente tem visto aí, falando muito sobre Abraão, agora vimos ali sobre Caim e Abel, e continua falando, né, da queda do homem. Porque realmente a queda do homem foi algo muito, assim, muito terrível, né? Que realmente estragou a humanidade, né? Hoje, igual o Flávio falou aquele dia aqui na mensagem, uma criancinha pequenininha, ela já tem a semente do pecado nela. Por causa dessa queda, todos os homens pecaram. A palavra fala para nós que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, foi algo assim terrível, né? Que o inimigo achou ali uma brecha, achou uma oportunidade e causou todo esse dano. Na verdade, ele antecipou, né, os planos de Deus e conseguiu danificar aquilo que Deus criou com tanto amor, com tanto carinho, que foi o homem, né? Criado de uma forma totalmente diferente de todas as demais coisas que ele criou. O homem foi criado de uma forma especial. E Deus contava com esse homem, né, para que a vontade dele fosse feita na terra. Era para que o homem multiplicasse, mas multiplicar, que fala ali em Gênesis 1:26, é multiplicar da vida de Deus. Né? Seria realmente uma multiplicação da vida de Deus, porque todos teriam em si Deus em sua essência. Por exemplo, a família, o filho ia ter o mesmo viver, os netos teriam o mesmo viver, todos iam ter o mesmo viver. E aquelas famílias iam se formando mais famílias com o mesmo viver. Foi mostrado para nós, assim como mostrou para nós na semana passada que em nós tem um DNA do inimigo, também nós temos o DNA de Deus. Então, toda essa família, as famílias que seriam geradas ali, a partir de Adão e Eva, seriam famílias que tinham em si o DNA de Deus. Não eram famílias contaminadas, irmãos. Era uma família totalmente cheia da vida de Deus. Mas Deus falou com Adão e Eva para que eles comessem da árvore da vida. Né? Só que Eva foi enganada e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, veio o pecado, veio a morte, né? E o homem se tornou algo que também é usado pelo inimigo hoje. Infelizmente, a gente tem visto aí o mundo como está, né? As pessoas como estão lidando com as demais pessoas. Não existe mais amor entre as pessoas. Tudo isso, irmão, por causa dessa queda do homem. Então, realmente foi um estrago muito grande, né? Mas, graças ao Senhor, Ele nos deu uma nova oportunidade. Né? Vimos também uma semana, não sei se foi passada ou retrasada, e falou para nós que nós fomos tirados do fogo, né? Estávamos ali como um tição sendo queimado ali. Está lá em Zacarias, né? Ali em Zacarias, acho que é 4, versículo 6, fala disso. Então, o homem foi tirado dali daquele que estava sendo queimado. Então, ele nos deu uma nova oportunidade. É interessante que mostrou para nós também que antes do homem sair do jardim do Éden, que foi o seguinte: quando o homem pecou, a palavra é clara para nós, ela fala que ele foi expulso do jardim.
né? Mas antes de esse homem sair para fora do jardim, Deus já tinha preparado ali aquele rio, os rios, né? Havia ali 4 rios, que depois, lá em Apocalipse, se torna um único rio, que é Cristo, irmãos, é Deus. Então ali havia, por que havia ali quatro braços, né? 4 rios ali saindo ali do Éden, que inclusive é o título desse alimento diário, né? Saía um rio do Éden. Do Éden saiu um rio, mas ao sair fora ele se virou 4 rios, 4 braços, né? Por que isso? Para alcançar as pessoas. Ou seja, quando Adão foi expulso do jardim, Deus já tinha preparado para ele o rio da vida, já estava lá fora, já esperando por ele. Então, o que acontece? Por que Deus fez isso? Porque ele sabia que o homem poderia cair. E ao cair, tinha solução, que era o rio. Se a gente for ver a história de Abel e Caim, quando ele tem aquele diálogo ali com Caim, né, pergunta a Caim, uai, por que você está triste? Está com o seu semblante caído? Estou falando com minhas palavras. E aí, ele fala, ou seja, ele dá uma oportunidade. Vamos ler lá, irmãos? Vamos ver onde está aqui. A história de Caim e Abel. Senhor Jesus. Abel e Caim, capítulo 4, né? Aí, a partir do versículo 8 do capítulo 4, começa a falar ali do homicídio, né? Do que aconteceu ali quando Caim mata seu irmão. Isso tudo, irmãos, é fruto do pecado, da queda do homem. Sim. Olha o que gerou aqui, né? Vamos lá, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Nossa, Caim aqui estava bem irado, né? Estava bem chateado, né? A gente sabe por quê? Porque Deus não aceitou a oferta dele e aceitou a oferta de Abel. Só que ele é bem claro para nós, a primeira coisa que Deus aceita não é a nossa oferta. A primeira coisa que Deus aceita é a minha pessoa. Amém. Se a minha pessoa estiver bem na presença de Deus, a minha oferta também será aceita. Né? E lá foi o que aconteceu, foi isso. Lá fala que Deus agradou de Abel e sua oferta, e depois fala, Deus não agradou de Caim e sua oferta. Então a palavra ela é bem clara para nós quanto a isso. Então, por causa desse episódio, ele ficou chateado. Certamente ele ficou assim, poxa, e muitas vezes a gente se for olhar, rapaz, Deus fez uma dureza com Caim, né? Que ele lutou tanto, né? Lá fala que ele tirou o melhor da terra, ele trabalhou com a sua. Isso que a palavra tem sempre falado para nós, não usar a nossa força, não usar a nossa capacidade para fazer as coisas para Deus. Tudo que nós formos fazer para Deus, nós temos que depender dele, não usar a minha habilidade, a minha força para fazer. E foi isso que aconteceu com Caim. Ele usou a sua força. E o que Abel fazia? Abel estava pastoreando as ovelhas. Amém. Ele era pastor de ovelhas. E ali ele escolhe uma ovelha, a melhor ovelha para o Senhor. Né? Então, continuando aqui, você vai ver aqui E disse Deus, que fizeste? Continuando aí no 10, aí do versículo 4 de Gênesis. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Eu estou querendo levar os irmãos aqui para aquela parte que fala assim, que Deus dá uma oportunidade para Caim, né? É o 6. Hã? 6? É o 4, 6? Então lhes disse o Senhor, por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre a dominá-lo. Essa parte aqui, irmãos, essa última parte que é finalzinha aqui, ó, fala, mas a ti
cumpre a dominá-lo. Ou seja, é como se Deus falasse para ele: eu estou te dando uma nova oportunidade. O rio já estava ali, o rio da vida estava ali já para cair. Ele poderia, né, o Senhor tem mostrado para nós que nós temos que beber da água da vida. Ele poderia ter bebido daquele rio, se arrependesse e falar: Senhor, realmente eu errei. E o Senhor, Deus com certeza, ia dar uma oportunidade para ele, deu chance para ele. Mas Caim estava tão irado, que ele não viu a chance que Deus deu para ele. Muitas vezes nós caímos em situações que nós ficamos tão chateados, que Deus fala, muitas vezes a gente não consegue escutar o que Deus está falando. Por causa da nossa ira, que está tão grande, né? A angústia está tão grande no nosso coração, no nosso ser, que você não consegue ouvir a voz de Deus. E Deus, irmãos, com certeza, nesses momentos, Ele vai falar. Ele fala para nós. Só que nós temos que ter... É complicado, né? Uma situação dessa, a gente que não estava passando na pele o que ele estava passando, a gente acha que é fácil. A gente até fica... mas Caim, a gente fica julgando ele, né? Mas não é fácil. Porque quando acontece, quando o homem natural... Quando esse pecado que está em nós, essa semente pecaminosa que está em nós, germina e começa a querer dar fruto, irmãos, a coisa não fica bonita, não. Então, aqui Deus deu uma nova oportunidade. Ele falou: não, o rio está aí. Né? O rio saiu do Éden para te alcançar. Amém. Então, hoje, irmãos, esse rio está disponível para nós, que é o próprio Senhor. Graças ao Senhor que Ele não ficou preso só no Éden, Ele saiu para alcançar cada um de nós. Amém. Se eu e você está aqui hoje, é porque Ele nos alcançou. Sim. Né? E ali cada rio daquele tem um significado. Né? Cada rio ele tem uma função. Lá tem um rio, por exemplo, o Gion, que lá fala que ele é um rio com turbulento, né? Um rio com água muito forte. Ou seja, tem pecado na nossa vida que nós temos que estar no rio Gion para ser tirado, irmãos. Amém. A coisa está tão complicada que parece estar agarrado no nosso ser. Eu falo que é aquele tipo de pecado que você fala assim: você errou hoje. Aí você fala assim: eu não vou mais errar. Não vou mais errar. Daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. E não faz só uma vez, 2, 3. Esse é o pecado que é só com o rio Gion para tirar, viu? É que vem com aquela água forte, lavando ali, santificando, purificando. Então Deus preparou tudo para o homem. E continua preparando, irmãos. Sabe o que Ele está continuando preparando para nós até hoje? Porque todo dia Ele nos dá uma palavra nova, né? Amém. Todo dia Ele nos dá um alimento fresquinho. Né? Todo dia Ele se dispensa Ele mesmo para nós através da palavra, né? Nos levando a desfrutar dEle todos os dias. Então Ele continua cuidando de nós. Esse rio continua nos alcançando, que é a própria palavra do Senhor. Então, ali o Senhor deu uma oportunidade para Caim, né? Mas ele não viu. Ó Senhor Jesus. E hoje Ele continua dando para nós também oportunidades, né? Graças ao Senhor. Ele continua nos dando oportunidades. Se a gente erra, a gente não precisa ficar, né, deixando o inimigo nos condenar, deixando o inimigo apontar o dedo para nós e falar: olha o que você fez. Né? Você diz que está na igreja, você diz que é um cristão, olha o que você fez. E aí começa a acusar a nossa mente. Então hoje nós temos o sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro que falou ali na imersão, né? Que nos lava e nos santifica, irmãos. Ele, como esse rio, com essas 4 funcionalidades, né? Cada um com seu objetivo, vem nos lavar e nos santificar. Amém. Então, irmãos, não há motivo para a gente ficar de cabisbaixo, né? Triste, desanimado, desencorajado, porque o Senhor, Ele, como esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele está disponível para nós. Amém. Hoje nós podemos alimentar da palavra, nós podemos emergir na palavra, fazer grito de guerra, né, pregando o evangelho. Tem muitas ferramentas que Ele tem deixado para nós,
para que a gente consegue, né, estar ali vivo na presença do Senhor, cheio de vida, né? Uma pessoa cheia de vida, onde ela chega, contagia as pessoas, porque você tem Cristo, você tem Deus em si, como esse rio fluindo de si. É que na medida que eu começo a mergulhar nesse rio, que eu começo a alimentar da palavra, irmãos. A palavra é clara lá em João capítulo 7, né? Mostra para nós que de mim começa a fluir um rio. Ou seja, esse rio ele não fica só em mim. Nós nos tornamos canais. A palavra tem falado essa semana para nós, que nós temos que ser esses canais, né, que leva essa vida de Deus para as pessoas, né, através da palavra, através do evangelho, né, da pregação do evangelho. Ó Senhor Jesus. Então esse rio, ele não fica só em mim. Eu começo a alimentar da palavra, aí ele começa a fluir de mim. A palavra fala que do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, é um rio cheio de vida, irmão. E o rio é cheio de vida, né? Você vê que a planta, quando ela está fora quando as suas raízes, né? Lembrei do hino, né? Então a letra tão linda. Quando essas raízes estão fora do ribeiro, que é Cristo, que é a palavra dele, foi mostrado para nós semana passada que o que acontece? Essa planta, ela perde o verde, ela murcha as folhas, ela morre. Mas quando essas raízes estão estendidas até o ribeiro, o que acontece? Mesmo em um ano de sequidão, a palavra fala até especifica, não é algo assim rápido, é um ano de sequidão, continua com as suas folhas verdes e dando fruto. Então, irmãos, a solução para nós hoje, depois da queda que aconteceu, que todos nós, né, fomos danificados, existe esse rio acessível a mim e a você. Basta nos estendermos as nossas raízes até o ribeiro. Somos plantas, não somos? Para Deus nós somos como plantas também. Mas essa planta, para ela dar fruto, para ela permanecer ali viva, bonita, cheia de vida, precisa estar com as raízes até indo ao teu ribeiro. E hoje, cada um que está aqui hoje, está fazendo isso. As suas raízes estão se estendendo para o ribeiro. Você está buscando a palavra de Deus, você está alimentando da palavra de Deus. E ao alimentar dessa palavra, as raízes ela vai para o ribeiro. E a nossa vida familiar, a nossa vida social, onde você estiver, você vai ser uma pessoa que expressa Deus. O seu falar vai ter vida, porque de você está fluindo rios de água viva. De você está saindo frutos, cheio de vida. A própria vida de Deus está fluindo de você, porque as suas raízes estão estendidas até os ribeiros. Então, por isso que é importante estarmos alimentando da palavra todos os dias, né? A gente, quando tem uma plantinha em casa, com esse sol que está aí, você tem que molhar todos os dias. Não é isso? Todo dia você tem que ir lá jogar um pouquinho de água na raiz dela, senão ela não aguenta. Assim somos nós. Se nós ficarmos sem alimentar da palavra, nós vamos perder a vida espiritual. Não estou falando a vida física, mas atinge também a vida física. Quando nós não estamos bem com Deus, quando nós não estamos bem espiritualmente, também atinge o nosso físico. Porque tudo começa com o Espírito, irmãos. Amém. Se o meu Espírito estiver ativado, se o meu Espírito estiver aceso, a minha vida em si vai ser uma vida de vitória, uma vida alegre, satisfeita, ainda que você está passando por tribulações. Foi mostrado essa semana, né? Isso é para provar o quê, irmão? Provar a nossa fé. Amém. Nós precisamos ter uma fé provada, né? E se a gente for ver a experiência de Pedro, né? Ele fala da experiência dele. Está lá em 1 Pedro capítulo 1, né? Eu acho que é versículos 6 e 7. Ali fala, né? Se necessário, vamos ler lá? 1 Pedro,
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 1. Senhor Jesus. 6 e 7, né? Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, mesmo apurado por fogo. Então, irmãos, nós sabemos que as tribulações, elas existem e estão aí. E nós, mesmo sendo filhos de Deus, nós não estamos livres, fora, elas vão vir para nós também, viu? Né? Tem muitos, infelizmente, tem pessoas que pregam a palavra falando, distorcendo isso aqui, que está aqui em 1 Pedro. Não, se você estiver na presença do Senhor, nada de ruim vai acontecer com você. Está errado. O próprio Senhor Jesus falou, nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O que é esse bom ânimo aí, irmãos? Esse bom ânimo aí está injetado com a palavra de Deus. As provações, elas virão. As pedras, elas estarão no nosso caminho. E o Senhor não vai tirar as pedras. Ele só quer tirar a pedra do nosso coração, né? Essa daí ele quer tirar. Mas a do nosso caminho, ela vai estar lá. As provações também vai estar lá. Mas o que acontece? Se nós estivermos firmados na palavra do Senhor, alimentando dessa palavra, irmãos, nós vamos conseguir passar por cada uma delas. Amém. Aqui Pedro fala de uma coisa que ele viveu. Todos nós sabemos quem era Pedro. Como que era a natureza de Pedro. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor quer trabalhar em nós, Ele quer trabalhar uma parte que tem em nós, que é a alma, que é a parte mais complicada para Ele trabalhar. O que é a alma? A alma são minhas vontades, meus desejos, o que eu penso, o que eu acho, né? As minhas razões. Então, isso faz parte da nossa alma e Deus quer trabalhar aí. Então, vai ter momento que vai ter que chegar o fogo mesmo. Aqui deu até exemplo do ouro. O ouro, para ficar bonito, igual você vê uma joia aí brilhando, um cordão, um anel, uma pulseira, ali passou por uma alta temperatura. Para aquele ouro ficar brilhante daquele jeito, ficar valioso. Né, o ouro tirado lá no rio, lá, né, onde é que tira lá na mina, lá, ele não tem aquela beleza toda. É cheio de impurezas. E nós, por causa do pecado, da queda do homem, nos tornamos cheios de impurezas. A alma do homem foi danificada. E essa alma está cheia de impurezas. E Deus quer purificar ela com fogo. Para que essa alma torne valiosa para Ele. Para que essa alma faça a vontade de Deus. Não a minha vontade. Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então, essa alma, ela precisa passar muitas vezes por altas temperaturas. E aí, a gente vê muitos filhos de Deus que estão passando por um momento terrível. Você chega para o irmão está com um semblante alegre. Você vê a alegria nele, mesmo passando por tribulações complicadas, ele está alegre. Você vê no irmão, Deus no irmão. O que é isso, irmãos? É porque ele está com as raízes totalmente ali dentro do ribeiro. Amém. Ele está mergulhado na palavra do Senhor, ele está alimentando de Cristo. Porque o homem em si mesmo não consegue passar por certas tribulações. Por isso que a gente vê muitos suicidarem, né? Tirar a própria vida. Porque vai lutando, tentando ali com a sua força, né, vai lutando, tentando resolver, não consegue resolver, fica frustrado e aí se entrega. E o papel da igreja hoje é levar a palavra de Deus
para as pessoas, para que elas não cheguem a esse ponto. Para que antes delas chegar a esse ponto, ela conheça o Senhor. Amém. E mude totalmente a sua história, a sua vida. E talvez a gente pense assim, mas irmão, é capaz? É sim, a palavra de Deus tem poder. Ela muda a vida das pessoas. Aquele que a recebe com o coração aberto, crendo, com fé, irmãos, ela muda a vida. Não vai ser só mais uma palavra, não vai ser uma palavra cheia de vida para aquela pessoa. Porque da forma que ela recebeu, aí vai ter resultado. Então, o papel da igreja hoje é como auxiliadora idônea, né? Que a palavra mostrou para nós que a igreja que somos nós, é auxiliadora idônea de Cristo. Amém. E ela tem o papel de levar a vida de Deus para as pessoas. Amém. E levar a vida de Deus, eu tenho que estar cheio da vida de Deus. Não tem como eu dar aquilo que eu não tenho, né? Infelizmente, quando você fala de uma coisa para a pessoa, quando você está falando do Senhor, quando você fala para a pessoa, fala, fulano falou comigo que foi isso, a pessoa, é mesmo, né? Eu não tenho crédito, mas quando você fala assim, rapaz, o Senhor falou no meu coração, eu entrei nessa palavra e o Senhor me deu vida com essa palavra. Amém. Eu tive experiência com o Senhor com essa palavra. E eu quero passar para você. Você está passando na mesma situação que eu estou passando. Aí, irmãos, é diferente. Aí a pessoa pensa assim, se a palavra resolveu a vida dele, né? Se ele está bem hoje por causa da palavra de Deus, ela também vai mudar a minha vida. Amém. Isso aí, irmãos, é viver a palavra de Deus. Não é receber com mais um conhecimento, com mais um versículo que você decorou ali. Agora já sei mais um versículo. Não, não é isso. A palavra, ela tem que fazer a diferença na nossa vida. Amém. Tem que ser uma palavra que tem peso, uma palavra que realmente vai mudar a vida das pessoas. E a igreja, como auxiliadora idônea, ela tem essa responsabilidade de levar Cristo, levar a vida para as pessoas. Né? Então, hoje essa incumbência está nas nossas mãos. Né? Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas é tão difícil pregar o evangelho? Sim, é difícil, porque o inimigo não quer que isso aconteça. E ele vai fazer de tudo para impedir. Mas, se nós estivermos firmados na palavra do Senhor, nós vamos sair pregar o evangelho, com certeza. As pessoas vão ganhar Cristo. Então, essa semana foi mostrada para nós que o homem caiu, o homem pecou. O pecado entrou no homem, né, danificando a vida do homem. Mas hoje, nós temos oportunidade de mudar todo o nosso viver e a vida das pessoas que estão aí fora, que estão ao nosso redor. Então, irmãos, hoje a igreja tem essa incumbência. Deus criou o homem para dominar a terra, irmãos. Essa era a visão de Deus. Eu vou criar isso aqui para dominar a terra, né? Para governar a terra, para colocar ali ordem na terra. E só, o que acontece? Quando a gente tenta fazer isso em nós, usando a nossa força humana, a nossa sabedoria humana, isso não vai acontecer. Mas quando você faz isso usando a palavra de Deus como a principal, e dependendo do Senhor, com certeza, irmão, a gente tem que dominar, né? Aí Cristo começa a governar a minha vida, governa através de mim, e também a palavra que eu passar vai governar a vida das pessoas. Essa seria a maior vontade de Deus, e é a maior vontade de Deus. Né? Que a igreja ela tem essa responsabilidade de levar o evangelho para que a vontade de Deus seja feita nessa terra. Os meninos do Castelo Forte fala que ó Senhor Jesus. Amém? O microfone está dando umas falhinhas aqui. Senhor Jesus. Igual eu estava falando, o homem foi criado para dominar a terra, para levar a vida de Deus, né? Onde ele estiver, estaria nele ali a vida de Deus. Então, mas isso não ficou lá no passado. Hoje ele conta com a igreja, né? E a igreja ela está sendo edificada através da palavra. A igreja ela está sendo
cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, estamos sendo enchidos do Senhor. Quando todos nós estiver com nossa alma totalmente tomada pelo Senhor, irmãos, a igreja ela vai ser edificada. Essa noiva ela vai estar pronta, né, para receber o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É por isso que foi mostrado para nós também que nós precisamos desenvolver a fé, né? Nós sabemos que quando nós, no início da nossa salvação, quando nós recebemos ali a palavra, a gente creu nessa palavra através da fé, mas só que essa salvação, ela precisa ser desenvolvida, porque o Senhor, Ele conta com cada um de nós trabalhado, transformado, né? Esse danificar, né, que o pecado, quando entra no homem, fez, isso aí, o Senhor quer restaurar tudo isso aí, né? Quer um homem restaurado, um homem pronto, né, para ser algo útil nas mãos dele, né? Então nós precisamos desenvolver a fé. E a fé ela é desenvolvida toda vez que eu permito o Senhor trabalhar em mim. Quando nós falamos aqui em 1 Pedro, né? Essa fé sendo trabalhada ali, ou até mesmo sendo apurada pelo fogo, né? Essa fé sendo trabalhada, com certeza, irmãos, nós seremos uma igreja que vai agradar ao Senhor, né? E a igreja, ela não é algo individual, é coletivo, ainda que eu preciso ter um momento com o Senhor individual e também coletivo. Não basta ser só coletivo, não basta ser só individual. Tem que estar os dois, né? Aí essa salvação ela vai ser desenvolvida, né? Estar com os irmãos, estar em comunhão com os irmãos e em comunhão com Deus, com certeza vai nos levar a realmente desenvolver a fé. Então, tem muitos que acham que só receber o Senhor já está salvo. Irmãos, salvou o Espírito. A palavra é clara, a única coisa que foi salva ali foi o nosso Espírito. Mas precisa salvar a alma e o corpo. O corpo será salvo quando o Senhor voltar, que Ele vai nos dar um corpo de glória, que é o último estágio, né, do trabalhar do Senhor em nós, que é a glorificação. Mas a alma está sendo trabalhada hoje, agora. Né? Você está ouvindo essa palavra aqui, você está recebendo essa palavra que Deus está falando para você. Se você está recebendo com o coração puro, crendo nessa palavra, a sua alma já está começando a ser trabalhada. Então a gente tem que crer na palavra, irmãos, tem que ser com fé. O Senhor está falando comigo, né? Ele está falando comigo, eu quero essa palavra. Quando você tem esse coração simples, obediente à palavra de Deus, com certeza essa alma ela vai ser trabalhada. Então muitos se enganam achando que já salvou tudo, ali no primeiro estágio, mas ali só foi salvo o Espírito. Ali eu creio no Senhor, passei pelas águas, fui batizado, né? Mas eu preciso desenvolver a fé. Por isso que, senão a gente continua sendo errando, fazendo as mesmas coisas de um homem qualquer, que não é um filho de Deus, que não é um cristão. Senão, eu pela pessoa que não tem essa, não passou pelas águas, não recebeu o Senhor, não tornou um filho de Deus, é igual. Mas quando você começa a desenvolver a sua fé, irmãos, isso é na nossa força, né? Isso é na dependência do Senhor, é na graça de Deus. Não é eu falar, não, a partir de hoje eu não vou fazer isso mais. Hoje eu não peco mais. Não vai nessa não, que você vai errar, logo em seguida você vai errar. Porque o Senhor quer mostrar para nós que nós temos que depender dEle em todas as coisas. Principalmente na salvação da nossa alma. Porque nós achamos que podemos fazer algo para Deus. Ah não, a partir de hoje eu não vou fazer isso mais. E Deus não agrada, então eu não vou fazer. Não vai com esse coração não, que nós somos fracos e falhamos, né? Senhor Jesus. Então vamos avançar aqui por causa do tempo. Ó Senhor Jesus. Então para o Senhor, para Deus estar totalmente, né? A gente está totalmente em Cristo, é necessário que
sejamos compatíveis, né, com a natureza divina. O que é compatível com a natureza divina? É andar no Espírito. Porque as coisas de Deus são espirituais. Né? A palavra é clara para nós. Fala que as coisas de Deus para o homem que não é espiritual é loucura. Né? E realmente, quando você não tem a vida de Deus, quantas vezes eu via coisas dos cristãos e achava aquilo e dizia, rapaz, esse camarada está ficando doido. Está ficando louco da cabeça. Mas é assim. Mas por quê? Eu não tinha, graças ao Senhor, ainda falta muita coisa, mas eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Quanto ao que a palavra de Deus está falando para mim, eu não tinha nada, não sabia de nada. Né? Então, por não conhecer a vontade de Deus, você acha loucura. Você fala, esse camarada está louco, está ficando doido. E aí, mas quando você recebe o Senhor e deixa Ele começa a trabalhar em você, e você procura andar e viver no Espírito, irmãos, aí você começa a compreender. Só que não é sozinho. A palavra é clara para nós. É com todos os santos. Né? Não é sozinho. Sabe por quê, irmão? Porque eu sozinho eu vou fazer a minha vontade. Não vai ter nada para contradizer com a minha vontade. Se eu venho limpar esse local de reunião, eu chego aqui e falo, não, eu vou começar daquela porta para cá, em vez de eu limpar daqui para eu vou começar de lá para cá. Aí você sozinho não vai dar, mas se você tiver um irmão como não, irmão, acho que está errado. A gente tem que começar daqui para lá, e você já... Então, já começa a trabalhar a nossa alma. Começa a trabalhar a minha vontade. O que é isso, irmãos? É o Senhor chegando um foguinho aí, já botando um foguinho na alma ali para dar uma purificada, uma santificada. Então, é assim que funciona. Mas, por isso, mas se eu não estou com todos os santos, vai ser assim. Mas a palavra é clara. Você só vai conhecer a vontade de Deus. Lá fala com o comprimento, a largura, a profundidade. Né? Você só vai conhecer totalmente a vontade de Deus com todos os santos. Se a palavra está falando isso, é porque é. Né? Aí você fala, irmão, mas eu acho que esse negócio de reunir, isso para mim não é bom, não. Não dá certo. Reunir, para quê ir para a reunião? Para que estar junto dos irmãos? Para que? A gente vê múltiplas perguntas, né? Para que isso? Para que aquilo outro? Mas nós sabemos que a nossa salvação, para ser completa, nós temos que estar junto com os irmãos. O Senhor ele vai voltar nessa terra, irmãos, não vai levar só um irmão, não. Ele quer levar a igreja. Ele olha para a terra e ele vê uma igreja. E o que é a igreja? A igreja são todos os membros. Não são todos nós. Né? A igreja não é um ou dois membros. Porque a palavra é clara para nós, falar que a igreja é o corpo de Cristo. Um corpo, ele não tem só um, dois membros. Eu nem sei quantos tem. Eu já estudei isso, mas nem lembro mais. Sei que tem muitos. Né? Então, é isso a igreja. Por isso que ele compara a igreja com um corpo humano. Para ficar claro, para a gente compreender. Né? Então, o Senhor, Ele quer que todos nós sejamos trabalhados, né? Mas com os irmãos. É juntos, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então vamos dar mais valor a isso, né? Valorizar mais o que o Senhor tem nos dado, a oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos juntos. Isso é maravilhoso. A virada está vindo aí, graças ao Senhor, né? Eu creio que nós vamos estar juntos, né? Na virada, graças ao Senhor, a gente faz todo ano. E é uma bênção, né? O Senhor tem abençoado a igreja em Caluchaga, graças ao Senhor. Então, irmãos, estar junto dos irmãos, estar junto da igreja, para nós é salvação. Você já vai começar um ano já com a outra visão, né? Com o Senhor ali liderando, com o Senhor ali governando, né? Então, é diferente. Eu não estou falando que você não pode viajar, não pode... Não estou falando isso, mas o bom é se puder estar juntos, né? Graças ao Senhor, porque o Senhor tem dado oportunidade para nós. Senhor Jesus. Irmãos, é o seguinte, hoje, essa semana mostrou para nós que mesmo, né, eu tendo um viver, né, junto dos irmãos, mesmo pregando o evangelho, olha só, mesmo desfrutando da presença do Senhor,
ainda em nós tem traços naturais. Por quê, irmãos? Porque todos nós ainda não fomos trabalhados totalmente, né? O Senhor está trabalhando em nós dia após dia. E a gente não pode pensar assim, mas será que não tem como acelerar isso aí, não? Depende de você. Se você alimentar, aquele que alimenta mais, com certeza o Senhor vai trabalhar mais. Ou seja, uma criança que alimenta bem, o que acontece? Ela desenvolve mais do que a outra que não alimenta. Não é isso? Então, tem mostrado para nós que mesmo fazendo a vontade de Deus, muitas vezes, nós fazemos no nosso natural. E aí, o que acontece? Você faz, mas ainda não está sendo feita a vontade de Deus. Um exemplo aqui, claro, eu não estou lembrando que, como se é Mateus 4, eu não estou lembrando direito aqui o capítulo, que mostra daquele irmão, que chegou lá no dia do juízo, na presença do Senhor, e falou, aí o Senhor falou, Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz muita coisa. E o Senhor olhou para ele e falou, eu não vos conheço. O que quer dizer isso? O que eu falei no início aqui da palavra? O que o Senhor agradou de Abel? O que o Senhor agradou de Caim? Da pessoa. Ainda que aquele irmão fez muita coisa, mas ele fez tudo em si mesmo. Ô, irmãos, isso é muito sério, né? Ao servir o Senhor, a gente tem que ter muito cuidado. E isso a gente percebe em nós, assim, para você perceber, você tem que estar na luz do Senhor. Porque a gente é enganado. Aquele homem ele foi enganado por ele mesmo. Foi enganado. Ele achou que o Senhor ia agradar dele, né? Falou, poxa, não, está certo. O Senhor falou com ele, eu não vos conheço. Eu imagino a tristeza, né? Senhor Jesus, que nós não caímos numa dessa, né? Que nós possamos chegar lá e o Senhor agradar da nossa pessoa. Porque a primeira coisa que a palavra tem que fazer em mim é me transformar. Se ela não está fazendo transformação em mim, tem uma coisa errada. Eu não estou desfrutando da forma adequada. E isso não é você que vai falar também. É um ponto muito importante. Não é isso? Não, o Senhor, eu sou mais... Aí você começa a gabar. Não, eu quando desfruto da palavra, a palavra entra em mim, já começa a fazer a obra, e eu mudo, deixo muita coisa, mas o irmão aí já começa a julgar. Por isso que é as pessoas que estão à nossa volta que tem que ver. Né? Então, mas ela trabalha em nós, sim. A palavra ela tem poder de nos transformar. Mas eu preciso ter um coração simples para receber. E a gente vê esses exemplos que a palavra deixa para nós, essas falhas que aqueles homens de Deus teve ali, igual Abraão, agora vimos sobre Caim e Abel. Isso, irmãos, não é para a gente falar, mais uma palavra, não. Isso é para mostrar para nós que somos falhos, nós caímos, falhamos no passado, mas o Senhor nos está nos dando uma nova oportunidade de consertar hoje. Né? Não é para amanhã, não, é para hoje, né? As pessoas têm muito negócio de deixar, acho que vou deixar para amanhã. Né? Você não sabe o dia de amanhã, talvez o Senhor te leva hoje, ninguém sabe. É por isso que você tem que estar, quando o Senhor te chamar, você tem que estar pronto. Eis-me aqui, Senhor. Aí, essa que tem que ser a resposta. Mas, infelizmente, por causa do mundo, por causa das coisas que a gente tem, por causa dos bens, por causa da gente fez, não deixa mais para frente um pouquinho. Né? Deixa eu curtir mais a vida, porque, né? Deixa mais. E sabendo as pessoas aí fora que nós também curtimos muito a vida. E a vida que nós curtimos é a vida do Senhor. Não tem vida melhor do que essa, irmãos. Essa vida nos traz paz, nos traz alegria, nos traz satisfação. Né? Se era uma pessoa murmurenta, ele para de murmurar. Essa vida que o Senhor, essa vida aí que nós temos que curtir, viu, irmãos? Não estou falando que você não pode sair com seus parentes para dar um passeio. É lícito. Mas sai com eles invocando o nome do Senhor. Sai com eles falando da palavra do Senhor. É onde você estiver, se a vida de Deus estiver em você, você também vai fluir vida, né? Então, essa vida nos alegra. Nós temos tudo de bom, irmãos. As pessoas do mundo acham que as pessoas que buscam o Senhor são tristes. Eles não conhecem, né? Infelizmente não conhecem, né? Como que está o nosso coração. Né? Então,
A vida de Deus nos alegra, irmãos. Ela traz uma paz que no mundo você não vai encontrar de forma alguma. O vazio que está no homem, ele só é preenchido com a vida de Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu vou terminar por aqui, o carro do tempo. Eu quero deixar um tempo para os irmãos compartilharem. Tem mais ponto aqui, mas a gente não consegue, aqui durante uma mensagem aqui, passar, né, todos os pontos do alimento diário que teve durante a semana. Mas aí que está, cada irmão, ao desfrutar em casa, a ouvir ali, né, os áudios, a desfrutar ali da imersão, você ganhou muita coisa, com certeza. Então traz para a igreja, né? Compartilhe com os irmãos, compartilhe com a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque isso edifica o corpo de Cristo. A gente não consegue passar tudo, mas os irmãos ganhou, trazem. Aí você fala assim, eu vou ter que falar só o que o irmão falou? Não. Compartilhar só em cima do que o irmão falou? Não. Você ganhou mais coisa. Pode falar do que você ganhou também. O pontinho que você ganhou lá na sua casa, lá, traz para cá. Isso, irmãos, é edificar o corpo de Cristo. Amém? Jesus é o nosso Senhor.